Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Café com Direito. Hoje iremos falar sobre autismo e seus direitos. E para participar dessa conversa, trago hoje dois excelentes profissionais para conversar com a gente e tirar nossas dúvidas. Dr. Stanley Rupert, advogado e presidente da Comissão de Direitos da PCD da OAB de Caruaru, e doutora Andréa Ferreira, advogada, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde de Caruaru. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse podcast, também ao lado da doutora Andréa, que é uma especialista na área do autismo e da saúde. Obrigada. Vamos começar a nossa conversa conceituando. Qual é a definição do autismo? Do que se trata a Lei Berenice Piana? E qual é o objetivo e o escopo do que trata essa lei? A Lei Berenice Piana é uma lei de 2012, que foi a lei que instituiu a Política Pública Nacional para as Pessoas com Autismo. Essa lei é um marco muito importante na nossa legislação, porque ela classifica o autismo como deficiência para todos os fins legais. E por que é importante isso? Porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Assim como também o TDAH é um transtorno, a ansiedade também é um transtorno. Mas quando essa lei institui a ela o status de deficiência, de pessoa com deficiência, ela promove a inserção dessa pessoa nas garantias dos direitos que a pessoa com deficiência tem. Dentre vários direitos que a gente vai falar aqui, a gente pode citar, por exemplo, um atendimento prioritário, uma possibilidade de participar num concurso público concorrendo à vaga PCD. E esse é um artigo muito importante nessa lei, essa classificação do autista como pessoa com deficiência. Exatamente, como o Dr. Stanley falou, 2012, então é um marco relativamente recente para quando se trata de leis, né? E as pessoas confundem muito o autismo quando eles interpretam como doença, e na verdade não é doença, né? Esse transtorno, ele tem multifatores aí, por isso que até para o diagnóstico ser dado, é preciso vários profissionais para identificar, porque não existe uma classificação única, cada autista é de uma forma. Então, muitas vezes, como a gente vai debater aqui, a descoberta do diagnóstico é tardia, pelo fato de ser um transtorno que envolve vários fatores que precisa, né, não só do neuropediatra, ou um neuro para fazer o diagnóstico preciso, como também um terapeuta ocupacional, um psicólogo, vários fatores vão ser identificados no caso. E por isso é tão importante que a população, principalmente as pessoas leigas que não entendem da lei, né, não interpretam essa legislação, entendam que não se trata de uma doença e sim um transtorno. E é protegido, né, já é incluído como deficiência. Como já esclarecemos que autismo não é doença, como proceder nos casos de planos de saúde que exigem prazo de carência por entenderem que autismo é considerado como doença pré-existente? E como proceder em casos da negativa de cobertura? Veja, essa questão do plano de saúde é uma questão bem complexa, porque, de fato, né, os planos de saúde eles estão interessados no lucro. Né? Eles muitas vezes eles não respeitam, né, essa interpretação que o advogado, por exemplo, vai dar, né, de analisar o Código de Defesa do Consumidor, de fazer uma interpretação mais abrangente do que a lei diz. Né? Então, o plano de saúde ele vai olhar ali as cláusulas contratuais e vai falar que se trata de uma doença pré-existente e por aí, por se tratar de doença pré-existente pela a interpretação que o plano dá, a lei de plano de saúde fala sobre doença pré-existente, então teria que aguardar um prazo de 2 anos para ter a cobertura, né? Mas aí, de fato, é importante que esse cliente, esse paciente, essa pessoa procure um advogado especializado ou procure a defensoria pública para entender, de fato, quais são os seus direitos enquanto isso. E não aceitar esse tipo de imposição, né, realizada pelo plano. O combate à discriminação exige, dentre outras coisas, a educação. Porém, há ainda uma forte resistência com a defesa do termo PCD, deficiente ou pessoa deficiente. Qual a diferença entre os dois últimos termos e por que a defesa pelo primeiro termo? Veja, é muito importante esse ponto que você toca. O termo pessoa com deficiência é o termo adequado e que deve ser utilizado quando a gente vai se referir a uma pessoa com deficiência.
Antigamente se falava deficiente ou pessoa com necessidades especiais, só que esse termo é considerado pejorativo, porque quando você diz assim, pessoa com necessidades especiais, o que é que tem de especial? A gente fala o termo correto, inclusive isso foi debatido na Convenção da ONU das Pessoas com Deficiência, e várias pessoas com deficiência participaram desse movimento, e esse foi o termo escolhido por eles naquele momento para ser utilizado para se referir à pessoa com deficiência. A gente também não deve falar pessoa portadora de deficiência, porque é o seguinte, eu estou portando esse óculos, mas eu deixo ele aqui se eu quiser sair sem o óculos. Quando a gente fala que a pessoa é portadora de deficiência, parece que ela pode deixar a deficiência em casa e sair sem a deficiência quando ela quiser. Então, são termos que a nossa sociedade vai usando no dia a dia e que a gente deve ir combatendo sempre que possível. Por exemplo, em espaços como esses. Então, a gente não vai se referir pessoa com necessidades especiais, portador de deficiência, deficientes, muito menos outros termos muito mais pejorativos, que seria mongol, anormal. Isso é algo que fere a dignidade da pessoa humana. Então, aproveitando esse espaço aqui, eu queria frisar que quando a gente se refere a pessoa com deficiência, o termo é pessoa com deficiência. Aí vamos lembrar, por isso que tem aquela sigla PCD, vaga para PCD, tá certo? Certíssimo. O Dr. Stanley foi bastante didático e ele me ensina muito sobre esses termos, essas formas de falar, né? Inclusive, quando participamos juntos de um simpósio, ele já começou a palestra já se identificando, dizendo que roupa ele estava vestindo, para realmente, quem estivesse assistindo, se a pessoa tivesse, né, qualquer dificuldade visual ou de ouvir, ele conseguia, né, fazer uma análise de como é aquela pessoa. E eu disse que interessante, né, essa forma de pensar. E realmente, esses termos pejorativos, né, só acabam aumentando ali algum tipo de preconceito, né, esse capacitismo de identificar aquela pessoa com dificuldades que às vezes elas vão ser ampliadas pela forma como ela é vista. Certo. Quem deve limitar o número de sessões de terapia que o autista possa precisar? E o que deve ser feito no caso do plano de saúde limitar esse atendimento? Veja, a própria lei de plano de saúde ela não determina limites, né, para a previsão das terapias. A indicação deve ser médica, porque o médico é que analisa as necessidades daquele paciente e, claro, pela análise também que é feita pelos profissionais que acompanham aquele paciente, porque muitas vezes essa indicação do número de sessões, da quantidade dos horários, é o profissional que acompanha, que vê a necessidade daquele paciente. Então, muitas vezes o neuro, apesar de saber das necessidades do ponto de vista médico, ele está limitado ao que o profissional ali indica, o terapeuta, o psicólogo. Então, diante dessa análise conjunta, porque realmente é multiprofissional, é que o médico vai indicar e o plano de saúde não pode negar nem limitar, né? Caso haja essa negativa ou essa indicação de limites, o beneficiário ele tem que fazer uma queixa na ANS, buscar aí os direitos dele, impor, né, os direitos dele, porque não há a previsão, isso é uma previsão que não existe, nem a própria lei de plano de saúde estabelece isso, mas muitas vezes os planos criam empecilhos para que esse beneficiário ele não disponha da capacidade plena da utilização do plano. E essa questão das terapias, da indicação das terapias, existe um conflito muito grande, porque envolve um custo alto para o plano de saúde. Então, os planos de saúde cada vez mais criam dificuldades, né, demoram para autorizar ou indicam a cobertura de terapias ou as sessões em locais que é de difícil acesso para o paciente. Então, esses beneficiários, essas mães de crianças atípicas, elas devem buscar ficar atentas aos seus direitos e não aceitar, né, esses empecilhos, essas dificuldades que os planos criam quanto a isso. E complementando, muitos planos de saúde se aproveitam do seguinte: o médico prescreveu lá 4 sessões de terapia de psicologia. Não colocou a hora, então muitos planos têm praticado o seguinte: 25 minutos, 30 minutos. E ultimamente os médicos têm até prescrevendo 1 hora. E se a pessoa estiver se sentindo prejudicada nisso também,
o médico prescreveu lá 1 hora de terapia, a terapia está ocorrendo em 30 minutos, o plano de saúde já está descumprindo também. Sim. A pessoa pode denunciar isso na ANS ou então entrar com processo judicial. Outra prática também que os planos de saúde fazem é a Lei Berenice Piana, ela estabelece que todo autista tem direito ao diagnóstico precoce e o acesso precoce às terapias. Mas muitos planos fazem o seguinte, querendo evitar o alto custo que pode sobrecarregar eles, o que é que eles fazem? Não diagnostica aquela criança com autismo, diagnostica com outros transtornos, mas se houver suspeita de atraso de fala, atraso de desenvolvimento da criança, do marco do crescimento da criança, deve já ser enviado para as terapias. Terapia ocupacional, terapia, todas as terapias, fono, psicologia, para que possa ir avaliando e chegar ou não ao fechamento desse diagnóstico. Muitas pessoas estão sendo lesadas nesse ponto, porque não fecha o diagnóstico, tem a hipótese do diagnóstico, mas não são encaminhados para as terapias. E a gente sabe que na questão do autismo, quanto mais cedo for a intervenção, mais chance de minimizar os impactos que o transtorno vai causar naquela criança. Por meio da Lei Orgânica de Assistência Social, foi instituído o Benefício de Prestação Continuada, o BPC-LOAS. Onde deve ser solicitado esse auxílio? Quais os requisitos para ter acesso a esse benefício assistencial? É necessário ter contribuído? Não, esse é um benefício assistencial. Veja, o INSS ele cuida de benefícios previdenciários, que é aquele que necessita de uma contribuição. Certo. O BPC-LOAS ele é um benefício assistencial, que é para aquelas pessoas que não contribuíram ou que perderam a qualidade de segurado. Ele é mantido pela estrutura do INSS para facilitar a manutenção e economizar trâmites. E o que é que acontece? Se a pessoa percebe que tem uma deficiência ou que tem autismo e ela se enquadra no requisito legal de renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ela pode solicitar esse benefício. E a solicitação é feita por 3 canais, pelo telefone 135 da Previdência Social, pelo aplicativo Meu INSS no celular ou pelo site da Previdência. A pessoa entra com seu CPF e com a senha Gov. A lei estabelece que o requisito de renda per capita, se ele for ultrapassado, a pessoa não tem direito. Como é que é esse requisito? Vamos imaginar uma família que uma pessoa ganha um salário mínimo, aí tem mais 3 dependentes, a esposa e 2 filhos. Se uma dessas crianças tiver o diagnóstico de autismo, ela vai preencher o requisito da renda per capita, porque a gente divide um salário mínimo para 4 pessoas. Agora, se a gente tem aqui um pai, uma mãe e uma criança, esse pai ganhando o salário, essa criança não vai ser aprovada pelo requisito renda per capita, porque vai ser um salário mínimo dividido para 3. Então, ele vai ser negado no INSS e a pessoa pode requerer esse benefício na justiça, porque lá na justiça são utilizados outros meios. Na justiça, esse critério ele é flexibilizado e você pode provar que necessita do benefício por outras questões, por exemplo, uma vulnerabilidade socioeconômica, uma moradia precária, uma dificuldade de acesso aos serviços públicos, transporte, saúde. Se você comprova que mesmo com essa renda ultrapassando o limite você ainda está em situação de vulnerabilidade social, você preenche o requisito na via judicial e o benefício é concedido. O limite é muito baixo, né, doutor? Muito. É muito baixo e injusto. Deveria aumentar isso aí. Às vezes eu vejo alguns clientes com essa dificuldade, assim, doutora, eu estou brigando na justiça ainda para conseguir esse benefício que vai ajudar nas terapias. Porque a gente está falando de plano de saúde, mas muita gente não tem condições de ter plano de saúde, Exatamente, tem o filho autista e ainda fica nessa espera do BPC para subsidiar as terapias, alguma consulta particular, porque como ela muitas vezes espera um longo tempo pelas consultas que são disponibilizadas pelo SUS, né? O volume de diagnósticos hoje está muito maior do que há uns anos atrás. Então, a quantidade, né, de pessoas à busca desses tratamentos de crianças tem aumentado muito drasticamente. Então, acho que assim, não tem sido proporcional à criação de locais para as terapias. Então, muita gente utiliza esse BPC para realmente utilizar para a criança, que é a necessidade, mas não deveria ser para pagar as terapias, como eu vejo que tem sido. E aí não tem outra saída, né? E às vezes é justamente esses critérios que são extremamente grandes, assim, muito difíceis de conseguir, né? Alcançar. E aí buscam um profissional, um advogado para
tentar aí burlar, né? Assim, mudar esse contexto, assim, essa limitação que é criada pelo INSS. André, sua fala foi muito bem colocada, porque ela citou aqui que a maioria das pessoas não tem plano de saúde que tem autismo. Realmente, é grande o número de pessoas com autismo que não têm acesso a um plano de saúde. Não. E a gente sabe que o SUS não dá o suporte adequado para consulta médica. Há vários autistas que eles precisam estar retornando ao neuro ou ao psiquiatra de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E muitas pessoas esperam 2 anos na fila para ser atendido. A questão de terapias. Muitas vezes o médico prescreve lá terapia ocupacional, fono, psicopedagoga, psicólogo. E aí o que é que acontece? Essa criança vai e faz 2 dessas 4 terapias. O tratamento é multidisciplinar. Se fizer multidisciplinar, ele vai ter uma evolução favorável. Mas se a gente só faz 2, naquelas 2 áreas está sendo deficitário. E aí esse benefício, as mães no desespero de tentar ver o melhor desenvolvimento para o seu filho, correm atrás de tentar pagar um plano de saúde. E o que é que acontece? O salário mínimo de um trabalhador não dá para sustentar sequer uma casa com as pessoas típicas, com pessoas sem doença, sem deficiência. Imagine com uma criança que necessita estar em terapia praticamente todos os dias, que muitas vezes eles não têm um transporte, não têm um carro, não têm uma moto, então tem que estar pagando Uber. A criança, muitas vezes, devido à sensibilidade sensorial, ela não consegue entrar no ônibus. Então, tem todo esse acontecer por trás de um diagnóstico que muitas vezes o INSS, a Justiça, não enxerga isso. A gente está apenas fixado em laudo e em números. E a gente não vê o pormenor, o que é que tem atrás disso. E como o André falou, tendo esse benefício, esse BPC aprovado, a mãe investe, às vezes, numa alimentação que a criança não come tudo, ela tem seletividade alimentar, não se alimenta, às vezes, de um feijão, um arroz, é uma comida mais diferenciada, é só aquele tipo de salgadinho X, é só o tipo de sucrilho X, que às vezes é o mais caro. E o que é que acontece? Mãe, pai vai se privando do básico seu existencial, se anulando para poder dar uma garantia digna de sobrevivência àquela criança. E um benefício desse, ele poderia vir para ajudar na alimentação, na roupa, na lazer, né? Porque a gente tem que falar de lazer também. O lazer não é, se sobrar, se der. Toda criança tem o direito ao seu lazer. Está no ECA, está na Constituição. Necessário. Mas o que a gente vê é que as crianças do nosso estado, município, país, elas se privam disso, elas não têm acesso a lazer. E o lazer é algo extremamente importante para o desenvolvimento de uma criança. Mas a gente fica com esse critério extremamente injusto, André. Deveria se aumentar isso. Já houve discussões no Poder Legislativo, mas se abafa. Não é interessante para o governo que isso seja aprovado, seja colocado para frente, né? Infelizmente, no dia a dia da nossa advocacia, a gente vê nos nossos escritórios os relatos dos clientes desesperados, porque ficam limitados por esse critério de renda. A senhora citou um ponto importante também, a respeito do crescente número de diagnóstico de crianças autistas. A que os senhores atribuem esse crescente número? Eu creio que, assim, eu estou falando do ponto de vista jurídico, que de nada sabe de medicina. Mas eu penso que hoje em dia a informação, né, está muito mais à disposição dos profissionais, as pessoas têm muito mais acesso a identificar fatores, né, e a própria genética das pessoas hoje vem modificando aí de alimentação, de tudo. Então, assim, vários fatores estão inseridos aí nesse novo mundo que vivemos, para que tanto as pessoas tenham mais acesso a descobrir que aquilo ali é uma deficiência, né, que aquilo ali pode ser um autismo, e quanto também eu creio que todo o tipo de vida, o estilo de vida que vivemos hoje também favorece as pessoas, assim, eu estou falando isso de uma análise que eu faço. As pessoas, por exemplo, deixam para ter filhos mais tarde, né? Antigamente as pessoas tinham filhos bem mais novas, meus avós, pessoas mais antigas, elas tinham os filhos com 20 anos. Hoje em dia você, vou ter filho com 30 e poucos anos, 40 anos. Então, eu acho que esse aumento aí tem a ver com esses fatores envolvidos. Mas o Dr. Stanley pode ter outra visão. Assim, falando também de uma forma leiga, né? Que não somos médicos, Sim. a gente fala do que a gente lê e do que vai escutando. O que é que acontece? O autismo, a própria ciência, ela não define a origem, a causa. É multifatorial, mas não tem uma justificativa de onde vem. Há estudos que indicam, sim, que a idade avançada pode ser um fator que pode ocasionar estresses durante a gravidez, durante o parto, tipo de alimentação. Antigamente, nossos avós
tinha uma alimentação mais saudável, né? Arroz, feijão, macarrão. Hoje em dia a gente termina comendo muito enlatado, embutido e às vezes fast food, devido à nossa vida muito corrida. Antigamente as mulheres eram donas de casa, hoje as mulheres estão ocupando o posto de trabalho. Então a gente fica com a vida muito mais mecanizada. E o que é que acontece? Estamos expostos o tempo todo à radiação. Por exemplo, o celular, que há 20 anos atrás era muito raro ter um celular. A gente está aqui exposto a micro-ondas o tempo todo, a gente não sabe o que isso faz no nosso organismo. A gente tem um relato atual que hoje, a cada 31 crianças, uma é autista. Há 2 anos atrás era 35. Há 5 anos atrás era 1 para 100. E isso, como a Andrea falou, também ajuda a informação. Porque a gente vê que hoje, na internet, no celular, a gente tem vários vídeos, vai rolando o feed e a gente vai vendo, isso aqui pode ser autismo, isso pode ser autismo. Há 5 anos atrás, se uma criança não falasse com 2 anos, o pessoal dizia, cada criança tem seu tempo, ela está no tempo dela. Meu parente também foi assim. Não, ele demorou a engatear, mas ele vai engatear. E às vezes a gente tinha crianças com 4 anos que não engateavam. Hoje, com acesso à informação, ainda bem que as redes sociais também servem para o bem, muitas pessoas estão tendo acesso a isso e estão procurando médicos, estão procurando ajuda da saúde para poder dizer, olha, meu filho está com isso aqui, ele não está falando, já tem 3 anos, será que tem alguma coisa? Então, isso ajuda a diagnosticar. A gente está tendo também um aumento no diagnóstico de pessoas adultas, que é o que se chama diagnóstico tardio, que foi o meu caso. O ano passado eu fui diagnosticado com autismo e, como assim, eu vivi a vida toda, 40 anos de idade e nunca tinha percebido. A gente se sente sempre um pouquinho diferente. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, mas a gente pensa que é o nosso jeito. Eu tenho essa dificuldade nisso, naquilo. E aí de ver redes sociais, de estudar para processos, de escutar relatos de mães, de começar a participar em palestras, em eventos que está tendo sobre autismo, aí a gente foi vendo, poxa, eu tenho essa característica, eu tenho isso. E foi quando eu procurei um médico. E aí o médico fechou o diagnóstico. Ó, Stanley, você tem autismo, tem TDAH e tem autossabilidade e superdotação. Como você tem 3 características diferentes, às vezes um anula o sintoma do outro, omite, mascara, e a gente vive a vida toda interpretando uma postura social adequada. Por exemplo, quando eu sou convidado para um movimento como esse aqui, eu tenho que incorporar uma postura, mas depois eu estou extremamente desgastado, rouco, com sono e com febre. Mas eu pensava que isso era baixa imunidade, má alimentação, ou muitas vezes era preguiça. Eu pensava, poxa, como eu sou preguiçoso, eu vou fazer uma tarefa no dia e já estou mole o dia todinho. Mas a gente vê que isso é uma sobrecarga sensorial. Muitas informações, sim, a luz amarela ali, luz aqui, microfone, sim, roupa. Ainda bem que vocês vieram toda com um tom hoje claro, mais neutro. Mas aí tudo isso vai sobrecarregando. O barulho do ar-condicionado, por exemplo, aqui eu estou escutando ele forte aqui o tempo todo. E antigamente eu pensava que todo mundo escutava assim também. Sim. Mas aí a gente vai se adaptando e vai perceber, se eu botar um abafadorzinho, a primeira vez que eu botei um abafador, eu vi como é bom e como é confortável você estar com um abafador no ouvido. E assim como eu tenho 40 anos, mas vai ter adolescente que às vezes é mais retraído, não fala tanto. Nossos filhos, a gente tem que estar de olho, nossos primos, nossos sobrinhos, para estar olhando, ver, essa criança, ela tem um comportamento assim, será que não pode ser? Não que a gente queira achar diagnóstico e estar diagnosticando todo mundo, mas talvez a gente salvar essas crianças de não passarem uma vida toda se privando, se martirizando para se adaptar. Diminuir o sofrimento, né? De minimizar o sofrimento, porque no momento que a gente identifica, eu acho que o diagnóstico não deixa de ser um alívio para aquela pessoa, para aquela vida. Porque, de alguma maneira, ele tendo aquele diagnóstico, ele vai minimizar ali as coisas que provocam sofrimento, né? Ou minimizar de alguma forma que ele possa também restringir de alguma maneira, né? Então, se aquilo causa um estresse físico para o corpo dele, ele vai preparar a mente dele para aquilo e talvez não faça com tanta frequência para evitar esse sofrimento. Eu não tive diagnóstico, mas no meu caso, meu filho, quando eu era pequeno, eu acho que por ser mãe de primeira viagem, que as mães de primeira viagem têm essa curiosidade de querer, de acompanhar ao pé da letra, o tempo que a criança fala, a primeira palavrinha. Então, eu fiquei tudo acompanhando cada detalhe. E eu tive algumas dúvidas se meu filho era autista, né? Chorei antes de ter qualquer diagnóstico, né? É aquela mãe de primeira viagem que sofre, mas eu levei no neuro, levei em terapia ocupacional. Ele fez realmente acompanhamento com fono para ver o que é que poderia ser e realmente se era autismo, eu queria ajudá-lo no que fosse preciso.
E foi descoberto algo assim, ele tinha uma disfunção sensorial. Então, algumas questões, ele tinha uma habilidade muito elevada, porque isso eu descobri também na prática, né, que eu não sabia, mas a nossa questão sensorial, ela tem muito a ver com todos os fatores, não só o tato, né, mas a visão, o olfato, a audição, tudo envolve a questão sensorial. Então, tinha coisas que ele tinha uma habilidade acima da média para a idade dele e tinha outras coisas que ele tinha abaixo. Então, ele tinha algumas questões na fala, ele tinha algumas questões de pegar as coisas, amassar comida, coisa assim que eu não entendia. Eu dizia, isso tá estranho. E aí, ele fez terapia ocupacional por um bom tempo, fez psicóloga e fez fono. E tudo isso ajudou. O autismo foi descartado. Na época, assim, até hoje, né, a gente entende que não há o autismo, porque a questão da comportamental, social, eu acho que é um fator muito preponderante no autista, e isso foi descartado com relação a ele. Então, assim, também há essa dificuldade, às vezes, do diagnóstico ser dado, porque o pessoal às vezes não consegue, né, procurar todos esses profissionais pela falta de condição financeira e também pela falta de informação. Para ter realmente, porque é isso que eu busquei assim na época, e eu acho que é isso que muitas mães querem. Ele quer o diagnóstico para poder tomar as providências, né? E ajudar o filho, né? Ou seu marido, pessoas que ela identifica que tem um sofrimento que precisa ser cuidado. Entendeu? A medicação para o tratamento de TEA pode ser de alto custo. Caso o medicamento não esteja disponível na rede pública, qual o procedimento este paciente deve realizar para obter o direito de dispor de um tratamento adequado para a sua necessidade? Veja, essa questão da medicação, né, é uma questão bem delicada, porque o autista, muitas vezes o neuro recomenda um medicamento que não é fornecido pelo SUS ou que não está sendo, a pessoa não está evoluindo com aquele tratamento. E, de fato, a pessoa fica sem condições, né, de custear aquilo, né, por conta própria. Então, já existe um entendimento do STF que nesse quesito aí de recursos públicos, né, deve ser priorizado a saúde, deve ser atendido, né, o que a própria Constituição Federal diz quanto ao direito à saúde. Então, se a pessoa tem essa dificuldade na questão do serviço público mesmo, de fato, e a pessoa não tem condições de custear, obviamente, por serem medicamentos de alto custo, ela deve procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, para conseguir, né, acesso a esse medicamento e para que seu filho, seu familiar tenha, né, o tratamento digno e adequado. Quais os tipos de isenção de impostos que as pessoas com autismo têm direito? As pessoas com autismo ela têm direito à isenção do imposto na compra de veículo, isenção de IPVA também. Todo ano tem que pagar o imposto do carro, né? Então, todo ano deve ser solicitado a isenção no Detran do Estado e a pessoa tem direito a essa isenção também. Eu queria chamar a atenção aqui que o ano passado foi aprovada a reforma tributária e nessa reforma os autistas nível 1 de suporte não terão mais direito à isenção do imposto para a compra de veículos. Isso é muito ruim porque um direito já foi retirado. A lei Berenice Piana, em momento nenhum, ela fala que o autista nível 1, 2 ou 3 de suporte tem direito. Ela fala autista. Então, quando vem uma lei dessa e ela retira um direito, ela está ferindo uma lei específica lá de trás, uma lei vigente. E eu acredito que esse artigo pode ser, inclusive, ser declarado inconstitucional depois. Mas hoje, se a pessoa precisar solicitar essa isenção desse imposto, ela não vai conseguir. Ela vai ter esse direito negado. E eu sugiro a essas pessoas que procurem a justiça para garantir o seu direito. Quando a gente tem que estar muito atento. Está tendo um movimento aí para fazer um Código Brasileiro de Inclusão. Eu sou contra isso. Porque a gente tem várias leis que protegem os direitos dos autistas e o que a gente precisa é que essas leis sejam efetivamente cumpridas. Quando a gente diz, vamos fazer aqui um Código Brasileiro de Inclusão, é perigoso porque isso pode ser que haja a supressão de alguns direitos no meio dessa nova formatação de leis. A gente tem várias leis para pessoas com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, entre outras, e a gente precisa que seja efetivamente cumprida. Outra isenção de imposto para os autistas também é para aqueles autistas que vão se aposentar, vão receber pensão por morte.
Esses beneficiários vão ter direito à isenção do imposto de renda em aposentadorias e pensões. Muitas pessoas não sabem disso e é importante a gente divulgar isso o máximo possível, porque tem autistas que estão recebendo pensão por morte deixada por seu pai ou por sua mãe e que não estão recebendo esse benefício, essa isenção. Aí a gente tem que aproveitar espaços como esse assim para fazer essa divulgação. Ótimo. A LBI traz em seu artigo 9º, no inciso 3º, que em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, o PCD terá atendimento prioritário. Isso quer dizer que um PCD chegando em um desses espaços, obrigatoriamente, ele tem que ser o próximo a ser atendido? Veja, sim, se a gente tem lá uma lotérica e tem a fila com as pessoas que não têm deficiência, chegar uma pessoa com deficiência ou chegar uma pessoa autista, ele deve ser o primeiro a ser atendido. Terminou a pessoa que está no atendimento imediato, ele deve ser o próximo. E por que isso? Isso não é favor, não é ser bonzinho, não é ser caridoso. É porque o autista, ele pode estar aqui e de repente desestabilizar por conta de uma demora excessiva, de um ruído excessivo, de uma espera sem fundamento. Isso acontece muito, todos os dias, é o que o pessoal chama de birra. Ah, essa mãe não sabe criar. Se fosse meu filho, eu dava umas boas palmadas, no instante ele ficava calado. Só que com o autista não é assim. Ele pode se desregular com o barulho, com muita gente, com calor. Exposição E de luz, nada mais do que justo dar prioridade para aquela pessoa. Se as pessoas que têm o seu funcionamento do corpo normal, sem nenhuma alteração, têm a capacidade de esperar, então não tem nada de mais se der a fila aos outros. Mas na prática não é isso que a gente vê. Inclusive tem uma lei, eu não decoro o número de lei, tem uma lei agora de 2023 que disse que os autistas têm ainda o atendimento prioritário, não é preferencial. Certo. Então, se tiver uma pessoa com deficiência física, ou um idoso, uma gestante, e chegar o autista, ele deve passar na frente desses três. Porque o autista, todos esses fatores desregulam, e quando o autista se desregula, para regular ele, às vezes, é 2, 3 dias. E assim, quando a gente fala desregular, não é ficar, tá gritando no chão, se esperneando. Ele começa a se morder, arranca a unha. Eu já vi relato de mãe, cliente minha, que o menino arrancou o seu próprio dente. Então, veja o prejuízo a essa criança por uma desestabilização no seu emocional. Eles ficam agressivos com mãe, ele empurra. Então, o que é que acontece? A gente tem que preservar a saúde e a segurança dessas outras pessoas com um ato simples de ceder à vez. Eu conheço uma mãe também que tem relatos dela que a criança, ao ser muito exposta à luz, barulhos, ela começa a bater a cabeça no chão. A autodefesa dela é assim. Isso pode gerar um problema neurológico. Porque o impacto no cérebro... Sem falar que essa questão, a gente falou de mães, né? Então, muitas mães dessas, de filhos atípicos, elas são mães solo. Então, ela não tem outra opção, senão levar o filho, né, nesses locais. Então, às vezes, é uma coisa que não está relacionada à criança, mas ela precisa levá-lo porque ela não tem rede de apoio, não tem com quem deixar. Então, se ela está com aquela criança de acompanhante, ela tem sim a prioridade, né? E deve ser exigida, caso não seja concedida de forma espontânea. Ainda sobre a LBI, em seu capítulo 5, ela prevê direitos e até mesmo cotas em programas habitacionais mantidos e estimulados pelo poder público. Vocês podem explicar melhor o exercício desse direito? Veja, porque como é que seria isso? Para que a pessoa com deficiência, ela possa... Toda pessoa com deficiência, ela enfrenta barreiras na sociedade que a pessoa sem deficiência não enfrenta. Por exemplo, barreira física, que seria uma calçada, barreira atitudinal, que é o preconceito das pessoas, barreiras eletrônicas, porque a pessoa que não tem deficiência visual, ela lê aqui esse papel que está na minha mão, mas não tem um papel em braille para ela ler aqui, então veja a dificuldade para ela. Se a gente quiser usar o celular, é só abrir e manusear. E a pessoa cega, como é que faz? Então ela enfrenta dia a dia essas barreiras para estar em paridade com as pessoas que não têm deficiência. E quando a gente tem projetos assim que diz, a pessoa com deficiência ela tem prioridade, então seria o seguinte: quando se constrói agora prédios financiados pela Caixa, tem uma torre lá que tem o acesso com elevador. São todos de escada, mas tem uma com elevador. E a prioridade é que a pessoa com deficiência tenha esse acesso. O que fica mais perto da portaria, o que tem os corredores mais largos. Então, quando a LBI ela traz isso, ela está dando esse tratamento diferenciado, mas que esse tratamento diferenciado é para equiparar as pessoas com deficiência às pessoas que não têm deficiência.
Ótimo. E garantir a acessibilidade dessas Exatamente. pessoas, né? Porque realmente o mundo ele não tem essa acessibilidade, né, de forma como regra. Então as leis acabam tendo que criar para exigir que haja e garanta aí o princípio da igualdade realmente, né, que é garantir aí esse equilíbrio. O governo atual tomou como primeira medida na educação especial e inclusiva revogar o decreto 10.502 de 2020, por entender que esse contrariava a Convenção da ONU acerca dos direitos das pessoas com deficiência, visto que ele permitia a criação de escolas, ambientes e até salas exclusivas para PCD. Pelo visto, há correntes que defendem que a educação de crianças e adolescentes PCD deve ser realizada separadamente. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Esse era um sistema que existia aqui no nosso país antigamente. Eu vou voltar um pouquinho mais na história. Antigamente, a pessoa com deficiência ela era isolada. Ela ficava ali, trancada em casa. Ninguém dizia que tinha um parente com deficiência. Verdade. Essa pessoa ela não tinha acesso à educação e não tinha a estar em convívio social, a lazer, nada disso. Então, a gente tinha várias pessoas com deficiência que ficavam trancadas no quartinho lá atrás. Eu posso até trazer alguns desenhos que trazem isso. Por exemplo, Fiona ficava trancada numa torre fora do castelo, né? Por quê? Porque ela não seguia os padrões daquela sociedade. Rapunzel também ficava trancada numa torre lá, porque ela tinha um cabelo mágico, então para ninguém ver o cabelo mágico dela. Nos próprios desenhos a gente percebe isso. E é muito comum na década de 70, 80, a gente saber que tinha pessoas que ficavam lá atrás no quartinho que o parente ia, botava a alimentação dele e voltava, mas essa pessoa nunca vinha para a sala. Essas pessoas não tiveram acesso à educação e não tiveram acesso ao convívio social. Para superar isso, foi criado o que se chama de escola especial. Então, vamos pegar essas pessoas aqui que estão fora e criar uma escola só para elas, para que as pessoas com deficiência possam estudar e assim poder ter acesso a uma sociabilidade. O que acontece é que isso aqui gerou preconceito. A escola, na linguagem pejorativa, dos deficientes, a escola dos anormais. Então, isso aqui, em vez de a gente incluir, a gente afastava ainda mais. Outra evolução que teve foi, na mesma escola, a gente ter aqui uma sala para pessoas com deficiência, que chamava sala especial. Então, a gente já tirou a pessoa aqui de uma escola isolada e botou ela aqui no convívio social com outras crianças e adolescentes. Só que a gente continua excluindo, a gente continua segregando, porque assim, tem os alunos que estão no ensino regular e aqui é a sala das pessoas com deficiência. O atual sistema, ele prevê que pessoas com deficiência ou sem têm que estar todas juntas no mesmo ambiente, para que uma possa aprender com a outra. Esse é o sistema de verdadeira inclusão, onde a pessoa com deficiência auditiva vai estar na mesma sala que a outra pessoa que não tem deficiência, desde que a gente possa nivelar ela, subir um batentezinho para ela. Como? Botando um intérprete de Libras na sala. A mesma coisa que a gente pega um autista, coloca na sala de aula de ensino regular e a gente coloca o profissional de apoio para estar ali intermediando ele e a professora, ele e os demais alunos. Quando a gente vem com um artigo desse, querendo criar de novo uma sala, uma escola que vai separar aqui pessoas no ensino regular sem deficiência e pessoas no ensino individualizado para deficiência, a gente volta no tempo e a gente vai de novo... retrocesso. Está estimulando aqui o preconceito, a discriminação. Porque é importante que as pessoas sem deficiência aprendam a conviver com as pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência também aprendam a conviver em sintonia e harmonia com essas pessoas. Todos aprendem, todos evoluem. Acho que na prática a grande questão são os custos que envolvem, né? Porque às vezes a visão é muito prática e é muito ligada ao custo que aquilo ali me dá, entendeu? Então assim, eu conheço mulheres que têm filho autista e estudavam em escola pública, por exemplo, e ela se esforçou ao máximo para pagar esse ano, por exemplo, uma escola particular para o filho, porque ela disse que não consegue, no caso do filho dela, não conseguia ter o acesso necessário, porque o filho se desregula e aí a escola ligava para ela ir buscar o filho. E não tem, né, uma sala sensorial, um ambiente que ele possa voltar ali, se regular. Aí, às vezes, o profissional que tem que estar de apoio
não está ali, e a escola também não consegue dirimir aquela situação, né? Então, assim, veja que, apesar de hoje o contexto ainda ser esse, né, da inclusão e de conviver harmonicamente, eu acho que o grande problema aí é que falta sensibilidade, né? Falta essa visão aí de apoio, de agregar as pessoas, de buscar e incentivar, né? Eu vejo que as mães muitas vezes tentam buscar uma escola particular para o filho porque sabem que lá vão ter um pouco mais de apoio a essas diferenças. Com relação às mães atípicas, quais são os direitos, os recursos e os apoios disponíveis para essas mães na cidade de Caruaru, por exemplo? Faltam muitos. Porque a gente pensa, vamos fornecer terapia para o autista, tá? E a mãe? O que é que a gente tem para a mãe? Porque há estudos que mostram que uma mãe de uma criança com autismo, ela tem o mesmo nível de estresse que um soldado no fronte de guerra. Então a gente tem um alto índice de mães com ansiedade, com depressão e com suicídio. E o que é que a gente está fazendo com essas mães para que elas saiam dessa situação de risco de suicídio? A gente precisa de um apoio psicológico, de um apoio terapêutico para essas mães também serem acolhidas. A gente percebe também que quando o autista ele vira adulto, parece que evaporou, porque a gente não tem políticas públicas para os autistas adultos. Então, o que é que acontece? Principalmente nas famílias de mais baixa renda, a pessoa fica com o autista adulto trancado em casa, muitas vezes não verbal, com agressividade, machucando fisicamente a mãe. Eu já presenciei casos que a mãe estava toda machucada, roxa, arranhado, porque um filho, ela é bem pequenininha, 1,50 m e pouco, o filho com 2 metros de altura. Como a Andrea falou, mãe solo, porque a maioria dos pais, quando recebe esse diagnóstico, abandona, e a mãe fica ali com o diagnóstico e sem aquela provisão financeira dentro de casa. E a gente fica nessa situação. Então, muitas mães aqui em Caruaru estão desamparadas porque não tem um projeto de apoio para elas. Eu acho que ainda precisa realmente, né, ter mais dedicação aí, esse foco nas mães, porque tanto a questão do emocional, do psicológico fica abalado, quanto a própria saúde física, né? Então, porque assim, se ela cuida daquele filho, que é a prioridade, ela deixa de cuidar de si mesma. Entendeu? Então, assim, ela só vai se cuidar, às vezes fazer um preventivo, fazer um cuidado pessoal, quando de fato já existe uma doença instalada ali no corpo dessa mãe, que é o que ela mais teme, né? Porque ela não pode adoecer, ela não tem esse direito de adoecer. Então, eu creio que deve haver, né, esse apoio maior a essas mães, tem que ter essa prioridade ali no cuidado dessas mães, na rede de apoio que ela tem, né, junto ao tratamento ali no bairro, que ela consegue as consultas, os exames, e deveria ter esse apoio psicológico de uma forma mais constante, né, mais frequente, para essas mães que precisam realmente de um apoio muito grande. Até essa rede de apoio que não consegue, né, para ela fazer um exame, ela precisa de alguém que fique com o filho. Então, se tivesse algum tipo de suporte nesse sentido também, já era um ponto bom para ela conseguir cuidar de si mesma, né, da saúde mental dela. Qual a diferença entre autismo típico e atípico? TDAH é considerado atípico? Não, essa era a nomenclatura antiga. Certo. Hoje, o autismo é o transtorno do neurodesenvolvimento que, principalmente, impõe barreiras no convívio social, comportamental. E o que é que acontece? A deficiência intelectual, o autismo gera? Não. O autismo, muitas vezes, ele vem com comorbidades. Vem o autismo com deficiência intelectual, vem o autismo com TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não tem nada a ver com autismo, mas muitas pessoas com autismo ela vem com esse transtorno agregado. O autismo, na maioria das vezes, ele não vem sozinho. Ele traz um transtorno de ansiedade e existe o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, que ele estabelece ali os critérios para o diagnóstico de autismo. E o autismo, ele se classifica, o geral, em F84.0, que seria o autismo. Aí tem autismo infantil, autismo atípico, mas tudo é autismo, porque o autismo ele é um espectro.
E o que é um espectro? O espectro a gente não pode dizer que é algo linear. Imagine uma esfera que tem um centro e a pessoa que está no meio é autista, a pessoa que está mais para cá é autista, que está mais é autista. Todos são autistas. Essa, antigamente, tinha até a classificação em síndrome de Asperger, mas hoje, segundo o DSM-5, tudo isso está amparado sob o guarda-chuva do diagnóstico do autismo. Certo. Quais são os documentos necessários para ajuizar uma ação em casos de violação ao direito das pessoas com deficiência junto ao plano de saúde? Se a gente está, né, especificando em relação ao próprio autismo, né, não só uma deficiência ampla, mas assim, o básico que recomendamos nesses casos seria os documentos pessoais, né, daquele responsável, se tratar de criança, comprovante de residência, né, documentos que a gente possa identificar de quem se trata, o laudo médico, que é o principal, né, o laudo tanto do médico quanto dos outros profissionais que tiver acompanhado essa criança com a indicação das terapias que ela necessita, o tempo que ela necessita, se vai se tratar de uma terapia ABA, porque também eu recomendo que especifique o máximo possível, né, da necessidade que aquela criança tem em relação ao tratamento que ela precisa. E o tempo, né? Lembrando que o laudo ele não precisa ser renovado, porque muitas vezes também as pessoas têm essa dúvida de que, doutora, eu tenho um laudo, mas ele precisa me dar outro laudo. Não, né? Não é obrigatório a renovação desse laudo. Então, no caso de um beneficiário que se utiliza do plano de saúde, alguma negativa que tenha sido dada em relação a isso, a carteira do plano de saúde, o contrato do plano de saúde, então, a depender, né, se for essa rede, né, da saúde suplementar, é necessário esses documentos a mais que mostram que ele está credenciado ali ao plano de saúde, que ele é beneficiário daquele plano de saúde, para a gente mostrar ao magistrado, num processo judicial, que há uma negativa, ou às vezes a negativa também não é por escrito, mas é uma negativa tácita, né, pelo tempo que aquele paciente está esperando. Então, eu peço que eles tragam qual a solicitação, se enviaram um e-mail, se enviaram alguma carta, alguma solicitação por escrito. Então, muitas vezes, esses documentos já são suficientes para identificar ali as necessidades da criança e a comprovação, né, daquele responsável que está ali para buscar da justiça, né, aquele direito que está sendo negado. Entre os desafios enfrentados pelas mães de crianças atípicas, as crianças precisam de uma ampla gama de tratamentos. E, atualmente, as clínicas não dispõem de todas as abordagens necessárias. Então, as mães têm que ficar se deslocando de um lugar para outro, para dar conta de oferecer para seus filhos todos os tratamentos necessários. E a situação se agrava quando é dito a essas mães que as crianças precisam de tratamento até o 5º ano de vida, que é quando ainda se tem a neuroplasticidade cerebral. É verdadeira essa informação? E, se for verdade, o que fazer para amenizar essa situação? Veja, a questão da neuroplasticidade cerebral, né, é verdade, né, existe realmente isso, o quanto o tratamento foi iniciado, né, o quanto antes, melhor para aquela criança. Em relação à limitação ali das clínicas, né, é claro que a clínica não é necessário que a clínica tenha todo o suporte de todos os profissionais, mas o que eu vejo na prática, muitas vezes, é que os planos de saúde, eles limitam as terapias em locais que para eles é mais favorável, né? Então, eles indicam que aquele paciente tem que fazer a terapia naquela clínica específica que ele está recomendando. Eu já tive casos no escritório que a minha cliente, né, ela era recomendada pelo plano a se utilizar. Ela morava, por exemplo, numa cidade, em Bezerros, e o plano estava exigindo que ela fizesse o tratamento do filho, as terapias do filho, em Gravatá,
que era a única clínica, porque também pela busca, pela procura muito grande, muitas vezes não tem clínica disponível, a mãe fica ali ligando 500 mil vezes para ver se consegue uma vaga de alguma criança que desistiu ou que encerrou o tratamento. Então, o plano exigia que ela fizesse o tratamento em Gravatá. E ela disse, doutora, está certo isso, é um absurdo, porque imagine o deslocamento diário dessa criança de uma cidade para outra, as dificuldades que essa mãe vai enfrentar. E eu disse, não, vamos realmente judicializar quanto a isso, porque se aquela cidade faz parte da área de abrangência do plano, né, a própria lei de plano de saúde ela estabelece essa questão da área de abrangência do plano, então cabe ao plano de saúde ter clínica credenciada naquela localidade que faça, né, que cubra ali o tratamento daquela criança. Então, acaba que, nesse caso mesmo, o juiz exigiu que naquele local tivesse uma clínica ou que o plano custeasse, né, a despesa realizada de forma particular, reembolsando aquela mãe ou através do pagamento direto à clínica, uma vez que gera maior transtorno ainda para essa mãe, que já tem um diagnóstico, já tem uma dificuldade e ainda tem que se locomover para o local que o plano indica como o único disponível para realizar o tratamento. O André, isso é muito comum, né? Dos planos de saúde ficar jogando a criança para lá e para cá, né? Exato. Teve num caso que o plano exigiu que uma terapia que a criança precisava, uma das, né, fosse em Gravatá, outra em Caruaru. Então, tinha dia que ela estava em Gravatá, depois em Caruaru. Complicado, e muitas vezes a pessoa nem transporte, né, tem para fazer isso. Imagine uma criança com transporte público e viaja. E mesmo que tivesse, imagine o gasto de combustível, Sem falar que às vezes a terapia de manhã, a criança está estudando, está na escola, verdade, né? E aí não tem como. Mas aí a senhora, aí eu vi uma discussão assim que ela me mandou, né? Assim, o plano dizendo assim, a senhora que determina, não, tem que ser o horário que a clínica. Sim, mas isso aí você está criando, né, empecilhos, um obstáculo que é impossível de alcançar, porque a criança chega da escola de meio-dia e ela, por ser autista, ela tem direito também a estudar, né, a ir para a escola. São direitos que ela tem assegurados. Aí a criança foi para a escola, chegou, almoçou e o horário da terapia já é de 1 da tarde. Como é que ela chega? Não chega, entendeu? Então, assim, é mais para dizer assim, olha, garantir, você que não está querendo. Né? Aí o pessoal vem com aquela, mas ela sai mais cedo da escola. Certo, mas se para o autista já é difícil um convívio social, então a gente está tirando ele daquele ambiente que é o principal convívio social dele, mais cedo. Muitas vezes a professora está passando a tarefa de casa nesse horário. Então a gente tira a criança, a gente está prejudicando ela, assim, né? Sim. Na verdade, são muitos prejuízos, né? E assim, que eu vejo muito essa frustração das mães, né? Principalmente que a gente escuta muito, porque muitas vezes o advogado é muito mais psicólogo, né, do que o próprio advogado de só, né, criar ali aquela operação jurídica. Não, a gente escuta muito a frustração das mães nesse sentido, que esbarram ali em inúmeras dificuldades e em respostas que são praticamente uma negativa, né, em respostas que ferem ali não só o sentido ali da mãe protetora, como também os direitos mesmo, que já são garantidos por lei. Então, não basta ter a lei, tem que ter a lei que é cumprida. O plano de saúde, ele é obrigado a reembolsar terapias realizadas fora da rede? Se sim, como solicitar esse reembolso? Veja, existe, quando o usuário, o beneficiário, ele contrata um plano de saúde, existe uma rede credenciada que ele deve se utilizar dessa rede credenciada, né? Então, assim, não pode o beneficiário dizer, eu vou optar por me tratar no Sírio-Libanês. Ele não pode escolher a seu bel prazer, né? Mas, muitas vezes, quando ele busca, né, um tratamento fora dessa rede credenciada, é porque ele não está encontrando tratamento dentro da rede credenciada. Então, aí sim, existem resoluções da própria Agência Nacional de Saúde que estabelecem que, na ausência de rede credenciada, pode sim o beneficiário se utilizar fora da rede credenciada. E aí ele tem que ter direito a esse reembolso. Certo? Então, muitas vezes falta, porque eu vejo muitas clientes que dizem, doutora, eu já liguei para todas as clínicas que tem ali na lista do plano e nenhuma diz que tem vaga. Então, sim, aí ele vai fazer o quê? Vai jogar a bola para o plano de saúde e dizer, olha, eu não consegui, então me dê uma vaga numa clínica
E aí, se o plano de saúde não tem, aí sim, ele tem direito, sim, a ter a cobertura fora da rede. Ou, se não, de algum profissional que tem um tipo de habilidade, uma especialidade específica indicada pelo médico, né? Porque existe hoje, os profissionais, eles estão estudando, eles estão fazendo, né, cursos específicos, e às vezes o próprio médico indica que aquele paciente se trate com um profissional que tenha uma determinada especialização naquela área para atender aquela necessidade. E, às vezes, os planos de saúde não dispõem de profissionais que tenham aquela habilidade, né? E aí, sim, o cliente também pode se utilizar fora da rede credenciada e ter direito ao reembolso. E lembrando que, às vezes, também eles condicionam o reembolso ao valor de tabela, que é o quê? É um valor mínimo que abaixo, né? é comercializada ali pelo plano de saúde. Por exemplo, a consulta com a terapeuta ocupacional. Aí qual é o valor de tabela? Vamos supor, R$ 50. Aí você utilizou fora da rede credenciada, pagou particular R$ 150 e ele diz, não, eu vou pagar 50, que é dentro a tabela, né? O valor de tabela. E também essa condição também não é legal, né? Não é permitida por lei, e se a pessoa tiver realmente essa limitação, ela tem que buscar questionar aí essa imposição gerada pelo plano, judicialmente, se for preciso. O que significa transtorno sensorial? Quais são os sintomas? Como é uma crise sensorial? De que forma é esse tratamento? O transtorno sensorial, ele é o seguinte, por exemplo, uma pessoa que não tem autismo, não tem um transtorno, ela escuta, absorve e vamos dizer que dissipa. Muitas vezes esse escutar para um autista, ele escuta com barulho mais alto, ou isso causa uma dor física. O barulho, além de ser alto, ele causa uma dor no ouvido. A sensibilidade, a luz, ela pode estar dando aquela sensação de queimar a pele. Então, o que é que acontece? Isso vai sobrecarregando o sistema e a pessoa pode ter crise de ansiedade, pode ter crise de choro, crise de raiva, sentir fome sem ter fome, ter acabado de se alimentar. Então, há essa descompensação no organismo da pessoa autista e que, imagine, a pessoa acabou de se alimentar, mas está com aquela sensação de fome, dando fome, a barriga doendo, mas você acabou de comer. Isso gera um desconforto que daqui a pouco dá uma dor de cabeça e aí dá uma vontade de vomitar. Então, esses transtornos sensoriais são algo nesse sentido. O paladar. Muitas vezes você não gosta de margarina, mas você come porque não tem manteiga. Uhum. Já o autista, não. Se ele pode ter um nojo, uma aversão de que se ele sentir uma micro gotinha dessa na boca, ele já tem ânsia de vômito. E tem autistas também que, ao consumir algo que não é do seu paladar, ele estoura na pele vermelha, coisa, ou seja, a reação ela não é só na mente, ela externa no corpo. Uma simples etiqueta que fica aqui na roupa da gente, para uma pessoa ela está ali só arranhando. Mas para um autista ela pode parecer uma unha de gato te arranhando ali. Então, essa é a ascensão do transtorno sensorial. Acontece também com produtos de higiene, doutor? Com produtos de higiene também, porque eles têm um cheiro muito forte. E isso causa tosse, causa espirro. Erupções na pele? Erupções também, mal-estar, enjoo. Tem autista que quando entra no elevador, e aí eu estou falando por mim, se sente o cheiro de outras pessoas com perfume, já passa mal, já dá dor de cabeça. Um simples perfume. E isso, o que é que acontece? Tem outros autistas que são muito pior, que dá crise de pânico, que ele assim perde, fica agoniado para sair dali e não raciocina mais o que está acontecendo no ambiente. Ele só quer se evadir daquela situação de ofensa. Sim. Então, produtos de limpeza também, eles têm um cheiro muito forte. Eles podem causar essa erupção cutânea, um rachamento na pele. Tudo isso pode acontecer. E essa questão sensorial, ela está muito ligada a todos os sentidos, né? Não só o tato, né? Então, como o doutor Stanley falou, tem todos os sentidos ali envolvidos. Então, eu acho que o importante é a gente identificar e também a gente observar isso para auxiliar quem precisa, né, de apoio ou não identificar como uma besteira, não. E como isso gera um grande sofrimento, então você tem que também identificar aquilo ali ou ouvir a necessidade, né, que a pessoa está. Eu atendi um dia uma pessoa autista e ela disse assim que eu estava falando muito alto, mas
da maneira que ele falou, eu não me senti ofendida de forma alguma, né? Eu acho que até o próprio tom de voz, que faz parte, né, de quem você é. Então, eu disse, não, me desculpe, vou falar num tom mais baixo, porque isso estava doendo nos ouvidos. Eu creio que o tom de voz que eu estava usando, que para mim era normal, para ele estava doendo no ouvido dele. Então, eu me adequei à necessidade que ele me apresentou, entendeu? Então, eu acho que, assim, acaba que o autista também tem que expor algo que está gerando sofrimento nele, porque nem sempre, por exemplo, num elevador, como o doutor Stanley citou, claro que ele não vai dizer, saiam daqui, né? Mas aí, em situações que você pode ali, né, compartilhar algo que está lhe fazendo mal, você deve. Porque isso aí também ajuda a expor às pessoas sua fragilidade, alguma coisa assim, que as pessoas podem também lhe ajudar, exatamente. O que é estereotipia no autismo e como pode ser tratada? A estereotipia, são movimentos involuntários que o autista faz para se regular. Por exemplo, mover as mãos assim, balançando rápido, ou girar. E assim, elas não devem ser tratadas, porque essa é a fórmula de regulação do autista. Certo. O que se acontece aqui com terapia, uso de medicamento, o comportamento adequado, a criança, ela pode, o adolescente ou o autista adulto, ele pode ir diminuindo essa estereotipia. Mas, assim, muitas vezes a pessoa até troca a estereotipia. A pessoa pode ficar com um mover das mãos assim, mexendo o polegar contra o indicador, e tá aqui embaixo, ninguém nem tá vendo que você tá fazendo estereotipia. Sim. Às vezes aquele mover da perna, tem a pessoa que fica balançando a perna acelerada ou o pé, né? Isso é um tipo de uma estereotipia. Quando é na criança, a gente vê mais esse movimento aqui, se chama flapping, de balançar as mãos assim. Tem aquele que é de girar. Então, quando você vê a criança girando, não é para, eita, para, senta aqui, não é para deixar. Porque ali talvez ela chegou aqui na sala dessa, viu 5 pessoas diferentes. Então, é a forma dela se regular e vencer esse medo, vencer essa barreira que está tendo de estar compartilhando um ambiente com 5 pessoas que ela não conhece. Então, a estereotipia não se trata. A estereotipia é uma forma de o autista descarregar uma situação de tensão ali que ele tem. E às vezes eu vejo que as mães atípicas, elas ficam um pouco envergonhadas por aquele comportamento, né? Mas eu creio que a gente tem que se adequar ali às necessidades do nosso filho, que aquilo ali é necessário para ele. Então, você não pode se envergonhar de algo que está realmente servindo para seu filho ali se regular, como a gente falou, né? Então, assim, realmente eu creio que é um reflexo mais evidente, né, da TEA, as estereotipias, porque o que não é visto, não é, a pessoa não identifica, né, que a pessoa tem autismo, porque ele não está balançando os braços, mas não quer dizer ali que quem não está fazendo algo não tenha, né? Por isso que muitas vezes são algumas deficiências que não são vistas, né, as deficiências que não estão assim tão evidentes. Quais são as mudanças necessárias para melhorar a proteção dos direitos dos autistas em relação a planos de saúde? São tantas, né? Eu penso assim, sabe? A gente não pode ser tão otimista assim. Eu penso, né? Porque o intuito, o cenário atual não é favorável, entendeu? O cenário atual não é favorável. A gente está caminhando aí, por exemplo, existe hoje a lei que fala do rol, né? Não ser taxativo, né? E hoje agora em junho, está previsto aí para se discutir isso sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Então, assim, a gente quando fala do que poderia ser, né? Era não ter uma discussão como essa. Por exemplo. E, né? de novo, já teve, né, André? Há 2 anos atrás teve isso do rol taxativo. Aí se resolveu. Aí, de novo, já volta aí bater a porta. Ou seja, o autista não tem paz. Não né? não tem. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a gente não consegue ver com otimismo o cenário atual. Porque vai ali um grupo de advogados de planos de saúde, né, defendendo ali a redução de custos, quando a gente sabe que os planos de saúde, né, faturam ali um bom valor, né, todo ano, tudo. Mas aí eles, não tem condição do plano de saúde se manter, como se o problema fosse os autistas, né? Então, eu acho que para melhorar ali seria garantir o acesso que a própria lei já estabelece, né? Sem buscar ali uma discussão de tornar inconstitucional o que não deveria nem ser discutido sobre isso.
entendeu? E aí, pelo contrário, incluir ali coberturas que não existem, né, de tratamentos que podem auxiliar ainda mais o autista, tratamentos que ainda não são previstos, tratamentos prioritários para essas mães de autistas também. Então, ampliar ali o rol que eles, né, tanto falam, porque essa questão de discussão sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo é uma discussão que nem deveria ter, porque se o médico, muitas vezes o próprio médico que é credenciado ao plano, ele é cooperado do plano, ele que está recomendando um tratamento para aquele beneficiário, né? Então, assim, já para mim, partindo desse pressuposto, então, se o médico é cooperado, ele não devia nem recomendar um tratamento que ele está vendo que é necessário. Não, ele está recomendando um tratamento necessário. Então, como é que a gente vai falar de rol, de limitação, né? Quando o próprio médico recomenda que aquele é um tratamento necessário para se atingir um ideal da saúde que aquela criança tem. Então, eu acho que deveria não ter essas discussões, né? E, pelo contrário, ampliar ainda mais a cobertura, criar mais meios de se alcançar um diagnóstico, né, mais cedo possível, buscar ali, investir em pesquisas de que forma pode-se cuidar ali daquelas crianças de forma preventiva, para não ter adultos ali disfuncionais. Então, é isso, né? Seria mais ou menos por esse caminho, que eu acho que é um caminho muito otimista para o cenário que eu vejo atualmente. E vale lembrar que a própria atividade do plano de saúde é uma atividade de risco, né? Ou seja, faz parte do risco do negócio plano de saúde. Da mesma forma, o seguradora de veículo. Acidente, vai dar perda total de veículo, vai ter que reparar. Ou seja, então o que é que acontece? Quando a pessoa vende um seguro para veículo, ela está vendendo justamente a possibilidade de ter que indenizar esse veículo. Quando se vende um plano de saúde, quantas pessoas não pagam um plano de saúde e passam o ano todinho sem usar? Isso. Esse número é muito alto. Tem muita gente que paga e não usa 1 ano, 2 anos. Então, a gente não pode querer agora atribuir, os autistas estão onerando demasiadamente o plano de saúde, quando a gente vê que tem outras categorias que estão pagando e não estão utilizando. Verdade. Eu vi que o senhor trouxe algumas anotações. Eu quero que o senhor fique à vontade, se houver alguma falta que a gente não tocou aqui no assunto, o senhor poder explicar para a gente. Pronto, para onde eu vou, tenho que levar um papelzinho. Eu já vi que eu estava... Para eu falar, eu gosto de falar também. escrevendo, né? Pronto. Veja, tem algumas questões importantes a gente falar aqui também. Todo autista ele tem direito à educação inclusiva. E o que é essa educação inclusiva? Nenhuma escola pode se negar a efetuar a matrícula da criança, do adolescente, pelo fato dele ser autista. Se há essa negativa, isso é um crime, a pessoa pode ser, inclusive, presa ou ter que pagar multa por conta dessa atitude. Quando a gente tem o diagnóstico de autismo de uma criança e o médico prescreveu um profissional de apoio escolar, esse profissional deve ser mantido pela escola sem nenhum custo a mais na mensalidade. Se é em escola pública também, é dever do órgão público do município, do estado, fornecer gratuitamente esse profissional. Há mito, tem gente que diz, não, só a escola pública que tem a obrigação de fornecer, escola particular não. Muitas mães chegam com esse relato, mas isso é mito. Tanto a escola pública quanto a escola privada. Ainda se falando de ambiente escolar, o autista ele tem direito a o planejamento, o PEI, Plano Educacional Individualizado. O que é isso? A gente tem que ver de acordo com as deficiências dele, de acordo com as dificuldades, e adaptar o plano escolar para essa dificuldade dele, para que ele possa se sentir incluído. Se ele precisa de um tempo maior para realizar uma prova, ele vai ter esse tempo maior. Não é um favor, é um direito que está na lei. Então, muitas mães têm esse problema, estão enfrentando isso nas escolas, as escolas não estão cumprindo isso, e esse é um direito de toda criança com autismo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é com relação ao lazer. Toda criança, todo adolescente, todo adulto com autismo, eles têm também o direito a 50% de desconto nas entradas de teatro, de cinema, de parques. E o que é preciso comprovar que a criança, que o adolescente é autista? Pode ser comprovado pelo laudo médico, pode ser comprovado pela CIP-TEA, que é a Carteira de Identificação da Pessoa com TEA, criada pela Lei Mion. Essa carteirinha você dá entrada tanto no seu município quanto no seu estado. E essa carteirinha ela não é de uso obrigatório, mas eu acho que é mais fácil você estar com ela do que com um laudo impresso ou no celular.
Essa carteirinha ela vai ter o nome da pessoa, filiação e lá indicando que a pessoa é autista. E outra possibilidade também é de você pegar o seu RG e lá no Expresso Cidadão você apresenta o laudo médico e solicitar que seja incluído o símbolozinho do autismo no RG. Com isso aí também já está comprovando que é uma pessoa autista. Isso. E em relação ao que eu falei, né, essa discussão da inconstitucionalidade a ser debatida aí no STF, eu creio que uma coisa que a gente pode recomendar é que as pessoas que estão envolvidas aí nesse cenário, né, que têm o autismo dentro de casa ou que defendem a causa, façam mais barulho aí para ser ouvido, né, para que o STF entenda, né, que isso aí não podemos regredir, né, no que já está garantido, não podemos nem trazer isso em discussão, porque inconstitucional seria a gente exigir um rol limitado para essas pessoas que já encontram tantas barreiras e tanta dificuldade pelo próprio diagnóstico, né, é isso. Qual a mensagem mais importante que vocês gostariam de transmitir às mães atípicas que estão enfrentando desafios todos os dias em relação aos direitos dos seus filhos? Puxando um gancho na fala de André agora aqui, que elas não se calem. A gente hoje tem uma ferramenta muito importante, que é o celular. Então, você pode pegar o seu Facebook, o seu Instagram e fazer ali um vídeo dizendo: olha, meu filho é autista, é assim, essa é a vivência diária de um autista. E mostrar quando ele está tendo uma crise, uma desregulação, mostrar como é que é, para a gente parar de romantizar o autismo. Isso. Com isso, vamos marcar deputado, senador que a gente votou, prefeito, governador, para a gente mostrar como é que está. E a gente não pode se calar. Quando a gente vê aí projeto de lei para mudar, a gente tem que ir lá comentar, marcar o deputado, marcar o senador, compartilhar com os amigos, com conhecidos, para a gente tentar fazer barulho pela rede social. Porque é uma ferramenta importante. Hoje, a gente não pode descartar que a gente existe um mundo físico e um mundo virtual. E esse mundo virtual é muito importante. E lá acontecem, sim, coisas, revoluções. A gente pode estar garantindo, ou se a gente ficar silente e inerte, deixar passar uma oportunidade, uma ferramenta de a gente lutar pelos nossos direitos. A mensagem que eu diria é que Deus deu a oportunidade a ela, né, de trilhar esse caminho e defender ali aquela causa. Então, enxergar aquele caminho que pode ser cheio de barreiras, né, que pode ser cheio de dificuldades, diferente de um caminho linear ali, aquele caminho vai ter muito mais dificuldades, talvez, né, como deve ter, mas ela enxergar de uma forma não romantizando, mas buscando ajuda, buscando o suporte que precisa, que muitas vezes não é o necessário, mas buscando ali ajuda, mas trilhando de uma forma positiva, né? Vendo ali a oportunidade que aquela criança muitas vezes tem de ter aquela mãe para lutar por ele, né? Quando poderia não ter aquela mãe. Então, assim, buscar ajuda, não deixar trazer ali um sentimento de esgotamento ao ponto de realmente tomar uma atitude drástica, como a gente citou ali, que muitas mães de autista têm. Então, ver aquele cenário de uma forma positiva, que Deus deu a oportunidade a ela de trazer ali uma luta por uma causa, e ela vai ser a primeira defensora dessa luta. Primeira advogada Isso, do filho, né? do filho, exatamente. Tem algo mais a acrescentar que a gente não debateu, mas que seria importante frisar nesse momento? Eu acho que a gente trouxe, né, vários elementos aí e eu creio que, por exemplo, o mês de abril se fala tanto de autismo, né? A gente está aqui no mês de maio falando de autismo e eu até conversei isso com o Rochelle. Vamos puxar ali para a ideia das mães, porque mês de maio é o mês das mães e a gente enxergar que não é um mês único para se discutir essa pauta, né, do autismo. Tem que se discutir sempre, né? Porque é a realidade da vida de muitas famílias, de muitas mães. Então, não basta se discutir no mês do autismo para ter uma postagem bonita ou para, né, dizer ali como muitos órgãos públicos e tal, vamos mês do tal coisa, aí bota o símbolozinho, mas não é suficiente, né? É tratar de forma prioritária, é dar acesso àquelas mães, é realmente fazer valer as leis vigentes e ter mais interesse de criar leis que possam beneficiar mais essas famílias e não só trazer essa discussão num mês específico, num momento específico.
Exatamente. Em abril se conscientiza sobre o autismo. Em maio, junho, julho, o que é que se faz? O que é que a gente aprendeu com essa conscientização? Exato. Vai fazer o quê? Guardar na gaveta e esperar ano que vem de novo? A gente tem que aprender, se conscientizar e aplicar. Aplicar. E quem pode e deve mais aplicar isso é o poder público. Isso. A gente precisa que o poder público chegue junto da população e realmente cumpra o seu papel, que é garantir a dignidade da vida das pessoas. Iremos encerrar por hoje. Eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite de estar aqui presente no dia de hoje. É um prazer muito grande, uma alegria imensa para mim, enquanto estudante de Direito, poder estar adquirindo esse conhecimento com profissionais tão competentes como vocês são. Eu só tenho a agradecer e poder transmitir esse conhecimento através do podcast, levar para muitas pessoas, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer. Eu agradeço demais, Rochelle, e parabenizo a você por criar esse tipo de discussão que é tão importante. Você que faz parte também do projeto de extensão Saúde Legal da SES Unita, né? Já vem inserida ali no direito médico da saúde, nessa discussão do direito médico da saúde, do acesso à saúde como direito fundamental. Então, eu que agradeço a oportunidade nesse momento. E está também debatendo aqui com o Dr. Stanley, que é uma sumidade aí dessa pauta autista. Muito obrigado pelo convite também, Rochelle. É uma honra aqui para mim ter participado desse programa, ao lado aqui do Dr. Andréa, que é um especialista aqui, um grande nome no direito da saúde aqui em Caruaru, professora da SES também. Lhe parabenizo por esse ato de inovação aqui, com esse movimento aqui do podcast aqui na SES, capitaneada por uma aluna de 8º período. Você aqui serve de inspiração, com certeza, para nós Obrigada. E para muitos outros alunos aqui. Verdade. Porque você já está, antes de se formar, um passo à frente, já está aqui com o microfone, com a câmera, levando informação e propagando os direitos das pessoas. Você está de parabéns, é uma mulher aqui que representa, com certeza, muitas outras que estão por vir atrás de você. Eu sempre fico emocionada. Muito obrigada, doutor. Quero agradecer também à instituição de ensino ACES por todo o apoio que tem feito ao meu projeto. Agradecer também a Rafael Torres, que é responsável pela edição dos vídeos e pela manutenção de todo esse estúdio aqui em funcionamento. Muito obrigada. Obrigada.